Eu sei que você já sabe. É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast. Uhul! O podcast da Igreja Batista Carioca. Falamos aqui diretamente do Mota Prod Studio, na frente da Praia dos Amores, em Balneário Camboriú, a 1.062 quilômetros e 200 metros da casa do senhor Paulo Cristiano. Curta, compartilhe, se inscreva, entra lá no canal da igreja. Você vai encontrar muita coisa legal. Fica na igreja, a igreja fica na Rua Getúlio, número 18, o CEP. Você procura depois que eu não sei. Isso mesmo, eu pergunto. Eu sou Fabiano Killing, esse espetáculo de formosura e bioluminescência. Manuela Killing, do departamento de fofura e truculência. Fofura e truculência. Amém. Agora nós estamos aqui hoje com alguém especial. Ai, obrigada. Aí, Manuela vai apresentar Com ela. certeza. Essa pessoa maravilhosa, divônica, especial, que conquista corações. Foi o primeiro contato que nós tivemos lá na Carioca quando a gente chegou. Essa pessoa fofinha, bonitinha, que gracinha, que a gente ama tanto. Giovana! 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 Nossa, Ai, fala mais, você vai falar mais. Mentira, que eu era a primeira pessoa que vocês conheceram. Foi minha filha que fez o Uma contato das. com a Clarice, mas com a Clarice foi a Ah, primeira sim. que estabeleceu ali a conexão com a Clarice, levou pra célula, né? Isso aí, minha filha. Se estamos lá, muito Seremos se deve aí. pescadores de homens. É, Agora, de Aí, adolescentes. de adolescentes. E aí, Gigi, como é que você tá? Estou bem, estou bem. Só, velho. Estou bem. Tô um E pouco aí? nervosa, um pouquinho, mas tudo bem. Não Tô bem. fica, é bom. É bom. É bom que a Até adrenalina desce, você fica mais esperto. Até porque É. a gente convidou Porque com o que tanta for uma dito aqui cautela, não né? tem como voltar Não, atrás. com né? certeza. Vai cortar, vai fazer esse corte. Não, tem nada de corte aqui não, minha filha, é na fé. Não, e esse convite que foi feito com antecedência, previamente Isso, já, É né? verdade. Teve um preparo, Com né, amiga? certeza, a Com gente fez certeza. todo um processo para você poder estar aqui, Muito. né? Eu me senti Meses assim, e meses de preparada. antecedência. Voluntário, né? Foi muito demais. Demais, Usamos amei. a autoridade recém-imbuída. Foi. Aí, me diz o seguinte, você tá ali na Carioca desde quando? 2007. Cheguei com 3 anos. 3. 3 anos. Em 2007 você tinha 3 anos. Tinha 3 anos. Que a gente chegou em maio, porque tinha uma programação lá na igreja em maio. É essa conta que eu tô fazendo aí. 3 É? anos de casado. Nós tínhamos 3 anos de casado Exatamente. em 2007. Mentira! É. Gente, vocês podiam ser meus pais! Você é de 2004, né? Sou de 2004. Fez 21 Agora eu vou fazer o cal. ou vai fazer Não 21? fiz 21. Ela é meio difícil pra ela, esse É processo meio da difícil idade. o processo da idade. É difícil. Eu conto 9 anos pros 30. Eu conto, tá? Meu Deus! Eu falta 9 anos pro 60. Caraca, olha só. Não, Não, parece que não tem um que cabelo isso. branco. O meu pai tem 71. Não tem nenhum cabelo, né? Branco. Agora que eu olhei assim. Entendeu agora, né? Entendi, Tem um entendi. delay aí, né? Tem. Mas vem cá, você chegou ali e, obviamente, foi criança na Carioca, foi crescendo, Sim. foi se desenvolvendo. E aí, como é que você consegue, ou em que momento específico você descobriu que tinha uma habilidade para lidar com criança? Eu cresci num lar evangélico, cresci. Sim. Meus pais são evangélicos, né? Neto de crente, sobrinho de crente. Antes pra Carioca, a gente era de outra igreja. E desde Qual? pequena, a gente era da Igreja Batista. Hoje é Moriá do Parque Colúmbia. Mas antes era outro nome. Era Batista do Parque... Igreja Batista do Parque Colúmbia. Ficava na Carina, Pavuna. E aí a gente saiu de lá e fomos pra Carioca. Já Carioca com 3 anos. E aí crescendo no Carioca Kids, sempre tive vontade de cuidar das crianças. Sempre tive. Aí quando virou a idade pra sair do Carioca Kids, eu fiquei muito triste. Eu sou igual as meninas. É, igual Queria ficar no Carioca Kids. Aninha, Queria ficar no Carioca Kids. Aí a desculpa era, tem que cuidar das crianças. Aí eu, tem que cuidar das crianças. Mas eu sempre gostei. Sempre gostei de ensinar, passar informação. Sempre gostei. Mas a paciência, eu só gostava de criança pequenininha. Essa é verdade. Aí, quando eu ficava no junior, pra ajudar os juniores, eu odiava. Eu não gostava. Eu gostava das crianças pequenininhas. É, mas assim, os juniores é uma classe que quase todo mundo foge. Tu sabe, né, que Mas eu fujo. Mas é que eu mais gosto, porque eles são muito agitados. E como eu acho que eu também sou Agitados. agitada, então a gente... Então, Ilusão. cara, eu faço cada loucura com eles lá. E Tu eles, faz? eles entram... Fabiano, sabe da corrida que você fez? Da ovelha perdida? Eu tô lá, não fui lá na quadra, as crianças estão
lá, vai no Manu. Vai, as crianças correndo. Eu falei, gente, Manu, Aliás, que doida. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu tô Felipe de ovelha. Porque você gera memória, né? Com Você Memória. gera Eu tenho memória uma memória afetiva clara ali do... da Priscila. Do Paulo Daniel. A Priscila, eu penso na Priscila como tia da Salinha, porque ela foi minha Olha. tia dos juniores. Amiga E eu da amo. Manuel de adolescência. Eu fiquei sabendo isso depois. Minha amiga de adolescência. E aí, eu sou apaixonada na história de Ruth por conta da Priscila. Olha. Porque ela me deu uma aula, e eu amava a aula da Priscila, amava. E aí, ela me deu uma aula sobre Ruth, e ela fez uma peça, e eu era Noemi. Daquele dia, nunca mais esqueci a história de Ruth. Ficou a história de Ruth na minha mente, eu chegava em casa, Ruth. Minha mãe, vamos ler a Bíblia, Ruth. Minha mãe tava saco cheio de Ruth já. Porque eu só queria ler Ruth, tanto que eu tinha gostado. E foi uma aula que me marcou. Olha como é que As pode, né? Muito legal, né? músicas, porque na minha época a gente sentava e tinha cineminha. Sim. Aí era aquelas musiquinhas. Tem música que eu esqueço. Aí hoje eu cuido de uma criança autista na escola e ele começou a cantar um hino que eu cantava quando era criança. E eu não tinha esquecido aquele hino. Aí ele cantando, eu falei, nossa, eu lembrei de momentos na igreja, criança. E falei, nossa, que loucura, Mas né? Fica. Aquilo que a gente sempre lê, né? De que quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma vida inteira. E fica ali na memória deles. E é o que o Fabiano fala. Assim, né? Por isso que é importante a gente preparar, não só uma aula, assim, básica, mas com alguma coisa que gere uma conexão, porque aquilo ali vai ficar na cabeça dele, vai ficar no coração. Assim como você lembrou, né, da história de Ruth, a gente tem que se preocupar em fazer alguma coisa que gere uma lembrança. Porque lá na frente... O dia que ele estiver afastado, que ele não estiver legal, ele vai lembrar disso. Sim, não, né? e o legal também é que ela pegou algo diferente. Sim. Foi. Porque é difícil você explicar para uma criança a relação de É. Ruth, A Noemi. gente colocou lenço. Ela levou lenços pra gente. A gente Que botou é- roupa todos caracterizados. E eu lembro que eu nunca mais esqueci aquela classe. É porque sempre Nunca aquele mais. negócio, os animaizinhos na arca, Moisés no cestinho, é sempre a Sempre mesma assim. historinha, né? Ali com Ruth e Noemi também. É difícil a primeira parte, né? A mulher muito perde o triste. marido, morre os filhos, caraca, é uma Morre todo desgraceira. mundo. Morre todo Mas mundo. aí depois tem você. Vem a vitória. Tem É o a dorama, né? redenção Quase um dela dorama. ali, né? É um dorama. Nunca verdade, é um dorama. Não, mas você... Não dá ideia. Não, você falou em Ruth porque, assim, é engraçado que é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia também. Porque acontece num lugar simples, né? Você não tem ali uma disputa de poder, você não está no palácio, você está no campo. E pessoas simples, né? Uma mulher viúva que está ali com uma nora que também estava numa situação que aceitou naquela condição de estar ali ao lado dela. Então, não é uma história assim de você não tem grandes batalhas, é uma coisa como Deus age no cotidiano. E através da vida de Ruth, né? Ela é bisavó de Davi, não é isso? Bisavó de Davi. Bisavó de Davi. Então, você vê que Deus escolheu essa história. E a história de Ruth é bonita por isso também. E ela entrou na descendência de Jesus, né? Exatamente. Olha aqui, na árvore olha genealógica, isso como. mesmo. Olha como isso é incrível. Eu amo a história de Ruth. A parte da amizade, nora com sogra, porque é uma coisa que a gente vê e a gente, nossa, é muito difícil uma relação, mas a gente olha assim, aquele exemplo, nora e sogra, as duas perderam os maridos. E ela não teria nem obrigação. Não tem, a ela não outra tinha voltou. obrigação, a outra voltou. É. Ela não tinha. Ela e ela ficou. falou: teu Deus é o meu Deus. É isso mesmo. Eu acho. E ela nossa, saiu do história que ela maravilhosa. conhecia para outro lugar, né? Isso. Isso que é louco, né? E ela batalhou, né? Ela foi trabalhar. Ela não ficou em casa O encostada. nome do marido é Imelec, não é? Acho que é isso. Parece né? nome de chiclete. Não, pra falar de meleca não vai. né? Eu não pensei, eu pensei mais na meleca. Não, porque você Quando eu era criança, pra não mastigava esquecer. meleca? É porque o nome Confundir era com chiclete, né? Um chiclete, Aí, moleque, moleque. aí ele vai porque tá ruim onde ele tá. Uhum. E ele vai e a única coisa que ele encontra é a morte, né? Morte. Como é que Os pode? Imagina Caraca, perder o marido e os foi. 2 filhos. É. E ficar você e as suas noras. E ela resolveu voltar para morrer onde ela tinha começado a história. Eu fico pensando no perigo. Tudo mudou. Porque eram 3 mulheres sozinhas. Sim, Se hoje em dia já é perigoso, imagina naquela época. com certeza. O perigo que Eu era. acho que por isso que ela volta para o lugar onde ela É. poderia, pelo menos. É no vulnerabilidade mínimo, se dela ali, né, Isso. também, né? Deve ter Né? espalhado a notícia. 3 mulheres sozinhas. Uma idosa. 2 novinhas. as duas fugiram, a outra voltou. É. As duas voltaram para fugiram, não? Não, voltaram pra e só Israel. Noemi, só Ruth Só Ruth ficou ficou com ela. Aí eu amo essa história. Acho legal, né? Mas aí eu comecei com 14 anos. Sendo auxiliar. Eu ficava de auxiliar pra Flávia. A Flavinha? Eu disse pra Flávia e era com os bebês. Aí depois, teve uma galera que engravidou. Aí eu comecei a ficar eu e a Duda, do Rodrigo. Uhum.
Aí eu e Gostei, Duda, Teve uma galera que... Nossa, tem uma festival de gravidez lá na igreja. foi Mas teve uma- uma época lá na igreja onde a gente era que foi uma leva, tipo assim, A unção 7 da mulheres fertilidade engravidaram. derramou em A pessoa todo falou, mundo. gente, que água é essa que a gente tá bebendo Que na igreja, água, né? gente. Lá na Carioca foi um bonde, era só barriga. Era só patas andando, porque anda igual uma patinha, né? Tá, e aí, 14 anos, você fez o negócio e tal. Isso. Com 18 eu assumi já a sala. Com E os pré? 18. E os E na célula com os prés. com 18 também. Mas eu não queria. É não mesmo? Queria. Não queria, porque eu entrei no ano do vestibular. A Fernanda já cantava no meu ouvido. Já cantava. Cantora E eu sereia, fingindo que eu não estava escutando. Aí, um dia ela me parou na igreja. Olha, a gente quer abrir uma célula de pré-adolescente. Eu falei, Fernanda, tá doida? Vou entrar mesmo no vestibular, vou assumir uma célula, cuidar de pessoas. Eu falei, não vou querer. Aí ela falou pra mim, São pessoas na quinta série, né? Nós somos adultos, né? Saindo dos juniores na transição, eu falei, não, Fernanda, eu não vou. Aí ela, coloque o Senhor em primeiro lugar. O que você chama de juniores? De 7 a 11, mais ou menos, né? De 7 a 11. De Quando 7 a fala 11. juniores, eu já Junior. lembro de futebol, que é antes do profissional, entendeu? Daí já Não, é então, 17 é anos. quase... Essa faixa etária aí. Lá já é nessa É idade, essa faixa etária que eu fujo não é na igreja, na classe. Eu prefiro ficar na célula com eles. Agora, na classe, já é loucura, é punk. Manu, fica pra você. Pra você, amiga. Mas tudo bem. Aí a Fernanda falou pra mim que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar e todas as coisas seriam acrescentadas. Aí eu, Amém. todas as coisas serão acrescentadas. Olha a crente Não falando, Senhor. interessa. Aí eu, gente, todas as coisas ficou na minha cabeça. Aí ela falou no início do ano. Aí quando chegou agosto, ela, vamos começar mês que vem. Aí o mês que vem, eu lembro que foi pra escola com a minha amiga, quase chorando, pra Isabelle. Isabelle, te amo, amiga. Isabelle, querendo me colocar como líder de célula. Isabelle. Isabelle, como que eu vou fazer? E eu fiquei muito nervosa, porque eu comecei sozinha. Eu não tinha co-líder. Alguém com o meu lado sendo líder. Então, as 2 primeiras células da Fernanda foi comigo e uma célula da foi comigo. Foi. Primeiro mês foi isso. Fernanda 2, Dada 1 e Murilo 1. Depois fui sozinha. Mas eu tinha um nervoso que caiu no ano da política. Um medo que eu tinha de falar uma coisa de política. Eu orava e ficava, Senhor, não deixa que nem torcedor de ninguém... futebol, né? Fica tudo É, que dá uma maluco, você né? tava numa efusão, Eu assim, fiquei, né? mas eu fiquei... Cara, quando começou, que eu comecei a ficar sozinha, que eu fui me soltando e eu comecei a fazer amizade com eles, Aí você viu que não era nem um bicho de 7 cabeças, não era um bicho de né? 7 cabeças. E eu comecei a amar. E eu não Amém. queria ser mãe. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu fui começar a ter desejo de ser mãe por conta da saúde dos prés. Mas aí eu queria chegar. Por exemplo, o fato de ter ajudado ali, dentro da igreja, do ambiente eclesiástico, fez com que você quisesse isso como profissão no futuro? Sim. Né? Te E o deu pessoal esse que me direcionamento, cantava também, né? A vocação Ficava um virou passarinho também. vocação, a vocação que vira virou profissão, né? Sim. Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer e decide só fazer alguma coisa que apareça. Antes você queria ser o quê, Gi? Você queria Que fazer- geralmente eu pedagogia, só sim, queria né? fazer faculdade. Mas não tinha Eu tinha um ainda sonho. Eu falei, eu vou fazer faculdade. Desde criança, eu vou fazer faculdade, vou fazer faculdade. Quando eu comecei no Karaokê, o pessoal foi começando a falar que eu tinha jeito, que eu tinha talento. Quando a tia Camila começou, ela começou antes de ser líder do Karaokê, ela dava os estudos pra gente. Uhum. Aí um dia a tia Camila ficou na sala comigo. E ela me viu dando aula. Eu esqueci que a tia Camila estava na sala. Eu falei, vou dar todo o meu jeito. É isso aí. Dei no meu jeito. A tia Camila falou pra mim que eu tinha jeito, que eu tinha talento. Aí a tia Camila conversou comigo, que era para fazer pedagogia, que eu estava confusa em ter publicidade, que eu fazia, escolhendo um colégio técnico. E eu fazia comunicação visual. O que eu queria? Eu falei, vou continuar na área, estou no Isso, curso é. técnico, ou fazer publicidade ou Publicidade e propaganda. Aí eu pensava, pedagogia, não vou ganhar dinheiro, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei de passar informação. E eu tinha paciência realmente. Eu tinha um negócio ali. E aí a tia Camila conversou comigo. Aí quando a tia Camila conversou, eu falei, vou fazer mesmo, então eu vou fazer. E eu fiz. No ano seguinte, quando acabou a faculdade, quando acabou a escola, eu não me dei bem no Enem, já fiz a matrícula no ano seguinte na faculdade e eu me apaixonei. Estou me apaixonando cada dia mais. A cada dia mais, mas começou na igreja. Se a tia Sim. Camila não tivesse conversado comigo, eu acho que eu teria feito outro curso. Você vê como é que pode, né? A igreja ela acaba se tornando também um Isso. apoio pra gente até nisso, No né? teste vocacional que a Jo fez com a gente, naquele ano, o meu deu professora. Deu ensino. Deu ensino. Que é qual o teste de dons again? Fez aquele teste que é gigante. É o de dons, é o de dons, é. Gigante. E ela fez outro num papelzinho, que eu era adolescente ainda, né? 18. Adolescente ainda. Um teste vocacional? assim? Fez, aí era tipo, você marcar o que você queria, e o meu da professora. E a Jo é professora. Uhum. E aí ela falou pra mim,
Giovana, sou da professora. Professora, hein? Aí eu, salário, hein? Sofrimento, hein? Mas foi por causa da igreja. Se não Isso é tive, legal. eu não sei qual profissão eu teria. Começou na igreja. E como é que você sente, assim, da sua fé se desenvolvendo? Porque quanto mais a gente dá, mais Deus nos dá. Isso. E a gente que dá aula, né, tem o privilégio de você ser ministrado primeiro. Né? E você falar para a criança é diferente, porque você tem que entrar no mundo deles. Né? Então, como é que você vê isso, assim, na palavra de Deus? De você transformar isso de forma que eles entendam, atrair a atenção deles, das crianças e dos adolescentes também, né? Eu acho um pouco difícil em alguns certos momentos. Eu vou fazer uma caixa de celular, porque o celular virou meu inimigo. Ele virou meu inimigo. Eu vou fazer uma caixa personalizada linda para colocar os celulares ali. E eles são tranquilos, tá? Eles são tranquilos. Eles me obedecem. Sim. Me obedecem. Eu tenho uma credibilidade, entendeu? Mas teve um tempo que eu estava muito no automático. Que eu não estava sendo ministrada. Eu ministrava e eu não estava vindo. Eu estava muito como Marta. Sim. Teve uma época, tipo, que eu fiquei muito no... Não, célula o quê? Dá estudo, célula o quê? E aí eu comecei a perceber que, caramba, eu tô ensinando, mas vira um trabalho. Uma rotina. Assim. E aí virou uma rotina. Sempre amei a célula, sempre amei estar com eles. E por causa desde que eu quero me tornar mãe. Mas chegou um ponto que eu esqueci que eles também podiam me ensinar. E aí, quando eu entendi totalmente que é uma troca, Sim. que aí eu comecei a olhar também ele de outra forma. Que aí a minha didática mudou, as minhas estratégias mudaram. Fazia célula brega. Eu nem lembro, fiz uma célula brega. Roupa brega, fiz célula de cinema, célula de chocolate. Minha São filha células. se vestiu de Shrek, mano. Gente, aquilo ali... Não, Isso tudo pra chamar. E olha, a gente teve visitante naquele dia. Tivemos 2 ou 3 visitantes naquele Olha aí. dia. É A assim. célula já é cheia. Sim. Eu acho que ficou uns 15. As meninas sabem, 15 ou 14. Mas em alguns momentos, assim, eu mudo. Não fico na mesma didática sempre. Então, se eu vejo que não tá dando certo, igual o tempo. Eu falava muito. Agora eu percebo que se eu falar muito, não vou aprender tanto. Então, eu diminuo o tempo, faço minhas marcações, vira mais a célula para eles, é mais um bate-papo mesmo. Isso, uma conversa. Mas tem É que uma ser, conversa. A gente faz sempre brincadeira. Sempre. Então, cada semana eu tô mudando. Isso aí. Tem uma semana que a gente fez um acordo com eles, que eu queria que tivesse a participação deles, porque, como o Ricardo me ensinou, a gente que é líder, a gente quer que o outro seja um líder melhor do que a gente Com foi. certeza. Sim. Então, eu quero chegar a um ponto que eu não seja mais necessária. Que eu ensine que não chegar a um Que ponto eles que eu cresçam e você eles diminua, cresçam né? e eu diminua. Essa é uma das funções da paternidade também, você se tornar inútil. Me tornar inútil. Quando você não precisam mais de você, é porque você fez um bom trabalho, entendeu? E é um bom trabalho. Não preciso mais E de mim. você falou uma questão sobre a célula muito interessante, porque não é só a pessoa cuspir e falar as coisas, assim, porque, ainda mais na idade deles, se não tiver interação, se eles não se sentirem participantes daquilo, em qualquer idade, até no pessoal mais velho também. Porque Tem que gerar comunhão, né? tem que gerar, exatamente, a pessoa, para aquilo fazer um sentido para a pessoa e se tornar mais fácil dela aplicar. Isso. Entendeu? Esse que é um sentido Entrar importante. no mundo deles. Sim. Não fico no meu mundo. Eu entro no mundo deles. Eu quero saber o que eles gostam. A gente tá conversando no carro com a Clarice, que ela ama música. Aí eu falei pra ela assim, eu tenho que escutar mais música, porque eu preciso entrar no mundo dela. É. Preciso entender jogo. Não entendo nada de jogar anime, não entendo nada. Mas eu tô me esforçando. Até vi no Netflix. Não, um e anime. a gente estava conversando sobre profissão da psicopedagogia, que a gente estava falando Sim. também, né? E isso é importante para você poder gerar essa conexão, entender como é que ele pensa, o que chama a atenção dele, Isso. até para ajudar ele a aprender melhor. Porque quando você consegue essa conexão, você consegue ter a referência, que é até o que Jesus fazia, né? Ele usava coisas do cotidiano daquele povo ali para poder explicar alguma coisa do reino de Deus. Então, para a gente é a mesma coisa. Antes ele usava o campo, o lírio, a flor. A gente usa o quê? A tecnologia, o jogo, é o meme, né? O filme no cinema. Então, assim, a pedagogia de Jesus, ela consiste nisso. É você entender o meio que você está ali falando e você justamente fala, não, eu vou ser que se eu for por esse caminho aqui, ele vai me entender. Então, Hoje em dia, por exemplo, é uma geração muito visual. Sim. E Cristo usava muito exemplos visuais. Tanto é que ele falava, olhar o lírio dos campos e tal. Se falar para esse garoto o que é um lírio, ele não sabe o que é um lírio, mas tudo bem. Mas se campo você para ele é o de futebol. Futebol, né? garoto acostumado em apartamento, né? Mas assim, por exemplo, você mostrando, dando uma imagem para ele, eu acho mais fácil. Sim. Sim. Né?
dele compreender do que... Eu estou tentando lembrar um negócio que eu estava olhando com a Clarice sobre que a frase que ela disse, assim, ó, olhando... A gente estava olhando as Crônicas de Nárnia. Aí, a parte que o leão é sacrificado na pedra ali, na mesa de não sei o que, mesa de pedra, sei lá. Ela pensou, pô, assim eu consigo entender a mensagem do que simplesmente lendo, né? Porque aquela leitura ela tem que trazer em você uma imagem, né? E aí ele não vai conseguir visualizar algo que ele não sabe o que é. Sim, teve um caso na célula de um membro que ele é autista e ele não conseguia entender só a escrita, tinha que ter a imagem. Aí eu pensando, como que eu vou fazer isso? Ele processa o conhecimento de forma diferente. Né? Diferente. Eu falei, como eu vou fazer isso? Porque ele precisa entender. Ele vai entender como todos eles. Ele vai entender. Ele vai entender. Aí eu botava várias folhas de papel ofício. Aí era um estudo que falava sobre as águas que saíam do trono. Eu desenhei mas também, mano. Pô, mas aí é ruim também, né? Aí eu fiz o estudo todo, na hora, assim, ele olhando, desenhando. Quando chegar no Apocalipse... E eu vi um mar como de vidro. Ele, caraca, como é que vai... Como, gente? Aí chegar em Ezequiel, então, Jesus cheio de troços. A roda, com um monte de olho, com não sei o que de asa. E o vale de osso seco, vamos buscar pra alguém que o vale de osso seco, gente. Primeiro, tu tem que definir o que é um vale, o que é um osso, o que é um osso seco. Mas o pastor pregou nesse domingo, eu escrevi lá o que significa o vale. O que significa. Pra quando eles me perguntarem, eu saber, gente, o pastor falou isso no culto. Não, eu tava até na semana que teve uma semana de estudo que falou, né? Semana passada, acho, né? Falou sobre o Vale dos Ossos Secos. E eu tava procurando um vídeo, porque, assim, o que eu acho assim, é muito legal, né, a passagem e tal. Mas o que eu acho interessante, quando ele fala que foi se juntando, osso batendo com osso. Tu imagina dentro de um vale, o barulho de um osso batendo com outro osso, seco. Deve ter sido um barulho. Eu fiquei pensando, eu queria ver, porque eu acho que isso te dá uma sensação de que o som ele te ajuda a entrar mais ainda no lugar, né? Sim. Então, assim, é um negócio fantástico, cara, porque tava tudo seco. E, tipo assim, imagina, pra gente já é difícil de você conseguir imaginar, né? Quando eu era criança, eu tinha dificuldade de imaginar o mar se abrindo. Minha mãe fala que eu era muito questionadora. Porque eu não conseguia entender. Não entrava na minha cabeça. O mar se abrindo. Como que o mar vai se abrir? Eu vou passar e o tubarão vai passar do meu lado. Não vai passar pro meu lado, não, mãe. E eu pensava o desenho aquele que tá baleia, parada. Vinha assim, eu falei, mãe, como que eu vou andar no meio do mar e o tubarão? Olha, é tão impossível que eu acho que Deus fez até o tubarão andar, minha filha. Gente, não duvido. E aí eu lembro que nessa célula, eu desenhei um trono, a água saindo do trono. Eu fiz um desenho e ele me olhava. E ele me olhava desenhando. E eu desenhando e eu mostrando. Não é que ele entendeu o estudo, porque eu desenhei, eu não levei, pronto, eu fui falando, aí eu fui dando os traços do desenho e explicando. Eu acho que ele gosta de desenho, porque ele prestava tanta atenção no desenho. E aí, quando eu mostrava o desenho, que ele via que estava pronto, o olho dele o olhar dele mudava. Aí eu falei, tô conseguindo. Tô conseguindo, tô indo. E sabe o que é interessante? De repente, mais pra frente, você vai acabar estimulando ele a querer fazer esses desenhos. Porque, às vezes, o pessoal fala que o seu ministério nasce da sua dor. Da pessoa pensar, pô, eu tenho dificuldade de entender se eu não ver. Quantas pessoas também podem ter a mesma dificuldade que eu? Então, a pessoa acaba querendo aprender para justamente ela conseguir ajudar outras pessoas, né? Sim, porque a missão também, às vezes, é explicar algo que a outra pessoa não consegue compreender. Aí a gente falou do Apocalipse, eu lembro ali de João. Ele viu algo e como é que ele explica aquilo que ele não tem como explicar porque ele nunca viu. E como é que eu vou explicar algo que eu estou vendo pela primeira vez para alguém que não sabe do que eu estou falando? Aí ele, olha aí, eu vi Jesus e tal, o cabelo como da alva lã. Aí tu, pô, né? Olhos como chamas de fogo. Eu já penso né? no fogo. Pé de latão, e da boca sai uma espada. Tu diz, caraca, aí já fica difícil. Né? Você... É um Transformers. Fica um troço estranho. Mas ele, obviamente, está prenhe de significado ali, mas ele está tentando explicar alguma coisa que a gente não consegue compreender. E ele teve uma experiência que a gente falou de Ezequiel, com Vale dos Ossos Secos, que não sei o quê. E Deus coloca os caras numa situação assim que ele, caraca, e agora? Não, esse negócio uma roda dentro de outra roda que tinha não sei o quê, uma cabeça de boi, não sei o quê. Teve uma célula esses dias que eu trabalhei as coisas que a gente fala. E eu conversar com eles na célula e eu achava que eles não estavam entendendo. Eles não estão entendendo. Aí eu conversei com o Jonas. Eu falei, Jonas,
Pô, me dá uma dica. Aí ele foi e me deu uma experiência que ele teve quando era criança. Fui na casa da Ive. Falei, Melinda, pega lá uma pasta de dente. Peguei uma pasta de dente. Falei, aperta a pasta de dente. Aí eles apertaram. Mas eu quero que vocês coloquem o produto de volta na embalagem. Eles tentando. Mas eles ficaram. E olhando. Aí, quando eles desistiram, eu falei, assim são as nossas palavras. Elas não voltam. Aí que eles se olharam um pro outro, que eles sacaram a mensagem. Eu falei, nossas palavras não voltam. É exatamente isso. A gente aperta, já saiu, já falou. Aí eles entenderam. Aí eles me olharam, aí comecei a entrar no assunto. Aí umas coisas que estavam acontecendo na cela pararam de acontecer. Entre eles, pararam totalmente. Zoação, brincadeira normal. Mas, assim, brincadeira da idade, mas, assim, eles começaram a tomar muito cuidado. Com aquilo que eles falavam, que lembravam, né? Porque eles faz lembrar, né? Pois é. E é isso de mudar a didática. Eu sempre busco mudar. Louco, né, cara? Porque a voz, ela não existe, né? Ela só existe enquanto ela está existindo. Se tu chegar num corpo, onde é que está a voz? Não tem. Ele leu isso hoje. Eu li isso esses dias. eu ia falar perturbando ela com esse negócio. Eu fiquei pensando, é um troço né? besta, né? Mas você falou, pô, é um negócio que não volta, não tem como voltar. Nada a ver, né? Não tem como voltar. Parece aquele negócio do falar os negócios sem sentido, né? Sabe? Muito filosófico, minha. Eu ficar falando aquele negócio sem sentido. Já viu isso? Ontem a gente fez isso no Conexão Carioca. Chega pra uma pessoa e fala uma coisa nada a ver. Amanhã eu vou fazer um arroz, tá? A pessoa fica... Ontem eu cheguei... Eu sou essa pessoa. Nada a ver. Eu sou essa pessoa. Mas de brincadeira, eu falei com a Clara, amanhã eu vou no mercado, tá? Ela, que... Não pode deixar a criança morrer, né, dentro da gente. Não pode deixar a criança morrer, não pode. Mas, enfim, agora eu quero que você me diga uma coisa, já que a gente está se encaminhando para o final. Que sonho que você tem que você ainda não realizou? Não vale dizer ser mãe. Tem que ser outro. Que, aliás, só antes de você partir para o encerramento... Assim, né? Porque a Giovana passou por uma experiência de cura. Sim. E eu tava revendo umas fotos nossas, procurando a foto, né? Que a Edileia levou quase 3 horas pra mandar uma foto da Giovana, mas tudo bem. Não mandou, que na verdade quem mandou foi ela. E eu tava vendo que há 1 ano atrás, exatamente, você estava voltando para a célula. Porque eu pedi uma foto sua para fazer o bolinho do seu retorno, né? Sim. Aí eu falei, gente, faz 1 ano. Guarda a foto até hoje, tá lá no meu quarto. Aí eu tava vendo. Foto do topo. E o bolo, guardou também? Não, amiga, tá no estômago, já foi até pro esgoto. E aí eu vi, eu falei, gente, quanta coisa aconteceu nesse 1 ano. Quanta coisa. O que te marcou nesse período todo, assim, nesse antes e depois? Eu contei isso na célula dos jovens, e aí tinha uma visitante, aí ela falou que lembrou da história da mulher com hemorragia. Porque meu primeiro ciclo menstrual foi com 10 anos. E aí, desde o meu primeiro ciclo menstrual, muita dor e muito sangramento. Eu ficava 15 dias. Caramba. Meu ciclo dava 15 dias e era só absolutamente noturno. E eu sofria muito. Eram muitas dores. Eu não ia para a escola 3 dias seguidos. Caramba. E meus professores nem questionavam, porque eles sabiam a dor que eu sentia. Porque quando eu ia, eu não era proativa, era um peso mortal na escola. Porque eu deitava, ficava de bruço, o professor me perguntava, e eu não conseguia, porque era tanta dor que eu não conseguia me mexer. Sempre fazendo ultra, e não aparecia nada. Aí, com 20 anos, né, ano passado, aí a médica, eu troquei de médico, como sempre de plano, passou uma ressonância. Nunca tinha feito uma ressonância da pelve. Então, vou fazer. Fiz a ressonância. Quando saiu o resultado, eu fiquei enrolando para buscar o resultado. Sou preguiçosa. Quando eu peguei o resultado, eu falei, mãe, viu o resultado? Disse que quando ela abriu o resultado, ela mudou o rosto. Ela ficou olhando assim. Aí, o que foi, mãe? Não, nada não. Cisto. Eu falei, um cisto? Quando eu fui botar no Google, na hora eu engoli. Falei, não, mãe, não é nada demais. Se jogar no Google vai dar de tudo, né? E aí eu vi a imagem, né, do treco, né? Falei, coisa feia. Eu tive um teratoma. Eu tive um teratoma no ovário direito, 2 cistos na trompa esquerda. Caramba. 2 cistos na trompa esquerda. E aí eu fiz a cirurgia demorou muito para sair. E eu lembro que eu descobri a confirmação que era realmente o teratoma, o tumor, o que podia acontecer. Se eu não me engano, só tinha 1% de chance de ser maligno. Mas o que podia acontecer era diminuir a fertilidade, porque ele podia torcer meu ovário. Eu senti uma dor insuportável. E diminuir a probabilidade de ser mãe.
que se ele torcesse, eu ia perder aquele ovário. Então, era um medo constante, né? Todo dia eu lembrava. E tinha dias que eu conseguia escutar uma voz sarcástica, cínica, que me falava que era um filho pra mim. É um filho pra você, né? Tá no seu útero. E eu, não, filho pra mim? Que loucura, tá repreendido. Aí, teve um dia que meu pensamento veio assim na minha cabeça. Nenhum homem vai te querer. Uma mulher de um ovário só. Eu, tá repreendido, diabo. Tá repreendido em nome de Jesus. E era, tipo assim, uma voz... Espiritual mesmo, assim, né? Espiritual. Muito espiritual. Até a cirurgia sair. E no dia que eu descobri, foi o primeiro dia da célula daquele ano. E eu tava super emotiva. Eu saí do consultório, fui trabalhar, não contei pra ninguém no trabalho. Cheguei na célula, era um assunto um pouco tocante, não lembro muito qual era o assunto. E aí eu chorei, mas eles acharam que eu tava chorando pelo estudo. Mas não, eu chorei pelo meu problema de saúde. Sim. Eu descobri em março, 8 de março, no Dia da Mulher. E aí eu fiz a cirurgia 10 de agosto. Aí quando eu fiz a cirurgia, demorou muito. Demorou muito. E quando a gente foi ter a consulta com o cirurgião, foi só no dia 26 de abril. A gente ficou de 8 de março até dia 26 de abril, esperando a consulta com o cirurgião. Que hoje ele é meu médico mesmo, porque ele continua comigo para fazer o tratamento. Durante a cirurgia, a confirmação. Ele tirou todo o tumor, tirou o cisto da trompa que eu tinha e descobriu endometriose. Por isso, sofria tanto de dor. A cirurgia durou 3 horas. Ele catucou tanto, que o meu umbigo entrou. Eu sofri tanto no pós-cirúrgico. Meu umbigo é totalmente diferente hoje. Ele é tudo cortado. Mas, assim, graças a Deus, tudo que estava escondido ele foi fez revelado. uma varredura mesmo, né? Foi totalmente, porque Graças a Deus, toda amiga. vez fazendo ultra, eu sempre fazia ultra. Sim. Sempre fazia. Uma vez, sentindo dor, antes da cirurgia, eu fui no Pasteur, quando ela botou a câmera da ultra, o tumor já apareceu. Meu Deus. Ele apareceu, ele estava maior que o meu ovário. Meu Deus. Maior que o meu ovário. Tava bem... E o nosso ovário não é muito grande. Sim. Ele é pequeno. E ele inchou tanto. A foto que eu tenho no meu celular, mas para vocês, ele é enorme, muito grande. Quando eu fui na consulta da revisão da cirurgia, que eu contei, que ele perguntou para ele, por que você tirou uma parte do meu endométrio? Que ele tirou o tumor, tirou o cisto da trompa e tirou uma parte do endométrio. Ele só me falou isso. Por que você tirou a parte do meu endométrio? Porque você tem endometriose. Eu falei, endometriose? Eu falei, você tem endometriose? E ninguém endometriose. nunca falou isso, né? Não. Porque na hora da cirurgia ele achou os focos de endometriose na parede do útero. Na hora que ele já viu que eu tava ali, ele tirou tudo, todos os focos, e ainda tirou uma parte do endométrio. Catucou muito, senti muita dor. Muita dor. E pra contar pros prés, que eu não queria contar. Não queria contar, que eu tinha medo deles pesquisarem no Google e terem a Eu mesma lembro reação disso. Foi tinha. quando a gente tava chegando na Foi, igreja. que eu né? contei pra Tava vocês, chegando, vocês lembram? Foi, tem que contar uma coisa pra vocês. Isso. Aí eu contei. Aí, quando eu contei pras mães, a Karine tava no dia, eu chorei, porque eu tinha muito medo de falarem, criarem coisas de mim. Eu tinha muito medo de pensarem, tipo, que não poderia ser, ou de me culparem, porque eu escutei comentários que era culpa minha. Porque como eu sempre sofri muita dor, eu tomava anticoncepcional. Desde novinha, porque era muita dor, era muito fluxo. E nenhum anticoncepcional melhorava. Eu tomava, e mudava. Não mudava. Porque o anticoncepcional é um hormônio, né? É um hormônio, não melhorava. Eu trocava e não melhorava. E antes da cirurgia, eu só pedia para Deus fé. Eu orava, falei assim, me dá fé, eu preciso de fé. Amém. Aí uma moça foi pegar na igreja e falou sobre Ana. Que Ana, Deus nunca prometeu nada para Ana. Mas ela foi fiel ao Senhor. Eu falei, o Senhor não me falou nada. O Senhor não me falou que eu vou ser curada. Mas eu creio no Senhor, então eu vou ser igual a Ana. Meu milagre vai chegar, mesmo se você não ter prometido para mim meu milagre. E dito e feito, meu milagre aconteceu. Graças a Deus. E eu tinha dentro de mim uma frustração interna. Eu queria muito ver Jesus. Eu sou muito visual, sou igual Tomé. Eu quero ver para crer. Aí eu pedi muito para Jesus aparecer para mim na hora. Não apareceu, mas eu tinha isso dentro de mim. Só Deus e eu sabia. Nunca verbalizei. Um dia em junho, né, tive um pico de ansiedade. Aí eu questionei a Deus em pensamento. Falei, nossa, Senhor, poxa, o Senhor não apareceu para mim quando eu precisei na cirurgia. Eu sei que o Senhor estava lá, mas eu queria tanto te ver. Sonhei que eu estava num lugar branco. E era um lugar diferente, muito diferente. Não sei explicar para vocês, mas o lugar era um lugar... Algo parecido com, tipo... Céu. Era um lugar branco e eu estava num banco e eu escutava pessoas rindo atrás de mim, brincando, muitas pessoas.
E eu sentia paz. E eu, no sonho, falei, nossa, que lugar diferente, que lugar bom. E do lado de mim tinha um homem. Aí quando eu olhei pro homem, eu sabia que ele era Jesus. E ele olhava pra mim, e ele sabia. Aí tu reconhecia ele, E eu né? comecei a ficar constrangida. Eu falei, nossa, Jesus, pensando nos meus pecados, pensando em tudo. Aí eu olhava pra ele, pô, Jesus, mas eu não falava, você, Jesus. Eu sabia que era ele, eu pensava no sonho. E aí, ele falou pra mim que eu estava com você naquela sala daquela cirurgia. Eu estava lá. Aí quando eu acordei, eu falei, poxa, por que eu acordei? Tantas coisas pra falar, tantas coisas. Aí eu, pô, era um questionamento que só Deus e eu, só eu e ele, só a gente É tipo sabia. Nathaniel, né? Na figueira, né? É. Só ele sabia, né? Só eu e ele. Em pensamento oculto, sabe? Sim. Que você tem até vergonha de pensar. Tem vergonha. Eu pedia tanta fé para Deus, tanta fé que eu tinha medo. Eu não tinha medo de ser um câncer, eu tinha medo de ficar infértil. Porque foi isso que as pessoas falaram para mim. Ah, você tomou anticoncepção há muito tempo, pode ter sido culpa sua. Eu ficava, nossa, será que é culpa minha que isso está acontecendo comigo? O pessoal, em vez de ficar quieto, sempre tem. E eu ficava com medo, falei, nossa, é culpa minha, Senhor. Aí eu pedia para ele, eu chorava. Tinha noite que eu não conseguia orar. Era só lágrima. Que o Espírito Santo Sim. que intercedia por mim, porque eu não tinha. Tinha vezes que eu chorava tanto que eu não conseguia. Não conseguia. E eu só chorava. Eu falava para ele, eu não consigo falar. Eu só consigo chorar. Eu dormia chorando em pensamento nele. Mas eu não conseguia verbalizar o que eu estava sentindo. Não conseguia. Mas No dia ainda assim seguinte, ele aparecia nos alguém entende, mandando né? mensagem para mim, como eu tava. Ah, como você tá? Você tá bem? Aparecia. Uma amiga minha de Minas Gerais. Amiga, senti uma coisa no meu coração de mandar uma mensagem para você. E ela é afastada. Eu falei, foi Deus que te falou. O Espírito Santo, ele Foi o usa, Senhor né? que te mandou falar comigo. Graças a Deus. Poxa, e você tá aqui hoje aí. Tô aqui Aí, ó. hoje, glória a Deus. E estando aqui, o que você tem de recado para quem te ouviu, para quem... Aquilo que você viveu até aqui, nesses longos 21 21 anos, né? Falou a idade de novo, Fabiana. Aí, ó. Ano que vem eu falo 22. Tá tranquilo. Ai, Jesus. O que você deixa para quem nos ouviu, assim? O que você tem para dizer para... Câmera número 2. Tá ali escrito, tem um 2 em cima da câmera. Permanecer na fé. Permanecer, porque às vezes a gente tá tão cansado, tão... que a gente só faz. A gente esquece que a gente tem que ser como Maria. Se derramar nos pés dele. A gente esquece, a gente fica muito no automático. A gente esquece que a gente é filho também. Que a gente é servo, mas que a gente é filho, que a gente tem um pai. Então, ele é o seu pai. Não importa o pai que você tem aqui na terra, se ele é bom, se ele é ruim, você tem um pai maravilhoso. Que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça de todo mundo. Que o Oxe, cara que é onisciente, onipresente, que cuida de você em todos os momentos, que nunca te abandonou. Mesmo que você não entenda o propósito daquilo, tudo tem um propósito. Amém. E permaneça na tua fé. Permaneça naquilo que tu acredita. Não negocie teus valores com nada nesse mundo. Porque tudo aqui vai passar. Porque o nosso lugar, o nosso lar é lá em cima, não é aqui. Aqui tudo vai passar, aqui é tudo passageiro. E o nosso lugar é com o nosso Pai, com aquele que nos criou, aquele que nos guarda, que nos protege, que se entregou pela gente. Então é com ele que a gente vai ficar. É isso. amém. O recado está dado. Você já ouviu. Então, fique firme com Jesus, como disse a Gigi. Não esqueça nunca de quem te deu vida Amém. e quem te promete a vida eterna. Então, fique firme com Jesus e não esqueça da gente também, Rua Getúlio, número 18, Igreja Batista Carioca. Entra, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vem ser feliz na Carioca. Amém? Deus te abençoe, querido. Vai. É desse jeito. Enfim, chegamos ao fim da primeira temporada do Cariocast 2025. Ano que vem tem mais. Quero agradecer você que nos acompanhou, que nos incentivou. Agradecer a todos os que passaram por aqui, que fizeram com que esse nosso projeto fosse à frente. E espero e creio de fato que nós semeamos algo aqui que vai se desenvolver e vai crescer como se uma pequena semente, aquela pequena semente que se transforma numa árvore. E eu creio de fato que
doravante nós colheremos frutos doces dessa árvore e você é um participante disso também. Então, fica o nosso muito obrigado aqui por você ter nos acompanhado todo esse tempo. Quer falar alguma coisa, Manuela? Tá me olhando com uma cara de quem tá louca para falar? Não, eu tô querendo rir, mas tudo bem. Faz parte. Mas eu quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui. A gente teve momentos preciosos aqui, tivemos muita aprendizagem, tivemos emoções, tivemos muito riso, tivemos adolescentes que tiveram uma participação especial, muitos assuntos que eu tenho certeza que tem aí muita fonte para edificar a sua vida ao longo desse período que a gente vai dar esse descanso, porque nós vamos nos preparar para o ano que vem, trazer muitas novidades, outros convidados, algumas coisas que a gente ainda vai ali desenhar melhor para que vocês tenham mais conteúdo para edificar a vida de vocês, eu tenho certeza. Amém? Amém. Então fica aqui o nosso agradecimento, agradecer o pastor Washington também pelo incentivo, pela confiança, agradecer a todos da Batista Carioca e a gente vai encerrar essa primeira temporada dizendo aquilo que a gente sempre fala: vem ser feliz na Carioca. Amém? Até 2026. Valeu!